Opa, seja bem-vindo aqui ao Economia. E agora? Agora vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. Dúvidas e sugestões para você não cair na malha fina, não cair nas garras do leão. Eu já declaro muito complicado esse tipo de trabalho ali que a gente faz na hora de declarar. Os contadores são os meus amigos. Mas você, como tem se virado? Você mesmo faz a sua declaração? É o que a gente vai discutir agora com o professor de Planejamento Tributário do IBMEC, Antônio Paulo Machado. Antônio, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Seja muito bem-vindo à Economia Agora e é um assunto que todo mundo gosta. Só que não, né? É verdade, Fabiano. O pessoal não gosta muito desse assunto de imposto de renda, não, né? Declaração do imposto de renda é sempre muito complicada e eu já vou dizendo para você que está acompanhando, é até o dia 29 de abril. Aí o brasileiro já pensa assim, tá longe, né? 29 de abril tá longe ainda, mas passa rápido, né, professor? Por isso que a gente precisa colocar aqui a mão na massa para explicar para a turma o que pode ser feito. Para a gente começar, qual que é a primeira dica que a gente pode dar para a pessoa, o que ela não pode fazer de jeito nenhum no que diz respeito à declaração de imposto de renda? Então, Fabiano, eu acho que a grande dica para evitar qualquer tipo de problema, hoje a Receita Federal disponibiliza para os contribuintes a declaração pré-preenchida. Ter acesso a essa declaração precisa ser prata ou ouro no site do governo.gov. Então, se eu já tiver acesso a isso, eu já vou ter a informação que a Receita Federal tem de outras fontes, né? Como as fontes de pagamento, as fontes de bancos. Então, ter isso, ter acesso a essa declaração preenchida já é um grande passo para evitar qualquer tipo de problema junto à Receita Federal. Então, o primeiro ponto, então, já destacado. Agora, outra coisa que a gente pode abordar agora como primeiro ponto, mas a ser feito, é organizar Sim. tudo, né? Pegar os documentos, trazer as documentações todas. Sim. Pegar toda a documentação, todos os informes de rendimento, todas as deduções, ou seja, todos os gastos com médicos, gastos com instrução, se você tem pensão alimentícia, os gastos que foram feitos da pensão alimentícia, os investimentos em previdência privada. Separar todas essas informações é super importante para que você consiga iniciar e terminar a sua declaração, né? Já que um dos principais erros que os contribuintes cometem na sua declaração é o preenchimento equivocado, né, de ficha, erro na digitação. Então, ter essa documentação já disponível é importante para evitar aí, para fazer a declaração correta, né, e evitar problemas perante a fiscalização. Quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas na hora de fazer a tributação? Então, vou começar agora pela pessoa física, né? Porque a gente tem que lembrar que a pessoa jurídica também tem que fazer a sua análise. Então, para começar, já que a gente vai falar da pessoa física e da pessoa jurídica, professor, vamos falar primeiro da pessoa que tem que declarar tanto a pessoa física e pessoa jurídica. Sei que muita gente que está nos acompanhando é microempreendedor individual e de repente tem as contas meio juntas, ou às vezes é microempreendedor individual, tem o CNPJ, mas tem uma CLT também, tem um outro ganho, ou é servidor público no estatuto que permite, né, ser empresário também. Como que a pessoa tem que se organizar para entregar essas duas declarações? Que esse não tem só uma, não. Esse tem duas declarações para ser realizada. Sim. Essa pessoa que tem tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela precisa separar as informações, né, os rendimentos da pessoa jurídica e os rendimentos da pessoa física.
Acaba que, como você mesmo falou, há uma mistura entre a pessoa jurídica e a pessoa física, porque está muito entrelaçado. Mas é importante, de fato, fazer essa separação, porque a renda da pessoa física advém do trabalho da pessoa jurídica, dos dividendos, do lucro da pessoa jurídica. Então, tenho que ter essa contabilidade apartada para que eu consiga mensurar qual foi o resultado da pessoa jurídica e aí sim fazer a declaração na pessoa física. Então, é importante ter a contabilidade na pessoa jurídica para que eu consiga, de fato, identificar qual que foi o lucro que eu obtive naquela pessoa jurídica e que foi o meu rendimento na pessoa física. Lembrando que esse lucro ele é isento atualmente do imposto de renda na pessoa física. Então, eu preciso ter isso bem controlado, bem apartado. Separar as caixinhas, portanto, é o caminho para evitar problemas ali na hora de colocar ali essa declaração. E a Sim. pessoa que tem a MEI, ela consegue, se ela não passar o valor máximo, né, que hoje é de 68 mil, 86 mil, Isso. então de 86 mil você tem a possibilidade de só mesmo fazer a declaração, você não tem um imposto sobre aquela declaração e tudo mais. Agora, professor, eu separei aqui algumas perguntas básicas para a gente responder aqui e trazer essa informação. Então, se você está agora, vou dar um tempinho, viu? Vou continuando a conversar aqui com o professor. Você que está acompanhando agora, dá um tempinho aí, já liga para alguém tá aqui na televisão, está explicando economia, agora está falando sobre declaração de imposto de renda. A gente vai dar uma passada geral daqui a pouquinho no que é preciso, quem pode declarar, quem não declara, daqui a pouquinho. Mas, professor, para a gente voltar aqui para essa questão das empresas e tudo mais, a pessoa ela faz esse levantamento e tudo mais. Agora, que é aquela pessoa que não declarou nos últimos anos? Tem aquela pessoa que não declarou, né? De repente, eu não sei, não sabia lidar, não declarei, e aí? O que acontece com essa pessoa que não declarou o imposto de renda e o que ela pode fazer para regularizar a situação dela? Então, essa pessoa que, por algum motivo, não, né, estava obrigada a declarar o imposto de renda e não o fez, ela necessariamente está em débito com a Receita Federal. Então, ela precisa entregar essa declaração, né, esse é o primeiro passo. Ao entregar a declaração, ela vai sofrer uma penalidade, ela vai ter uma multa pela entrega em atraso. Essa multa ela pode chegar até 20% do imposto de renda devido. Então, eu tenho necessariamente aí um valor a ser pago né, pela entrega em atraso da declaração. Então, essa penalidade, essa multa, ela recebe de forma imediata, né? Ao entregar a Uhum, declaração em atraso, ela recebe essa multa. E aí, para uhum. regularizar, ela tem que fazer o pagamento dessa multa para conseguir ter uma regularização aí da sua situação. Perfeito. E vou te falar, viu, tudo que você vai resolver na Receita, você vai ter que ter um tempinho a mais para ir resolver. Situação complicada. Eu passei por uma situação que eu tive que voltar na Receita porque meus dados estavam errados lá no documento, não consegui achar o documento, tive que voltar, você tem que pegar uma senha. Então, na boa, pega essa data aí e já declara para não ter problema nenhum. A gente vai dar uma passada nos principais pontos. Eu estou segurando aqui para a turma chamar outras pessoas para chegarem para conversar com a gente. E eu vou te perguntar outra coisa, professor. Muita gente Uhum. pergunta no dia a dia por que eu preciso declarar o imposto de renda. Parece uma pergunta boba, mas queria que o senhor explicasse para a gente por que a gente tem que declarar o imposto de renda.
Então, de acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, Fabiano, todas as pessoas que adquiriram a disponibilidade econômica e jurídica de renda e proventos de qualquer natureza estão sujeitas ao pagamento do imposto de renda. Esse conceito de proventos de qualquer natureza, ele é muito amplo, ou seja, qualquer acréscimo patrimonial que eu tenha me faz pagar imposto de renda. Então, ou seja, é uma disposição legal, né? É uma obrigatoriedade. Então, se eu tenho rendimentos acima de um determinado patamar, né? Hoje, para a declaração de imposto de renda referente a 2021, essa obrigatoriedade está acima de 28.559. Então, se eu tenho rendimentos acima disso, eu sou necessariamente obrigado a esse pagamento, a essa declaração, né? Uhum. Então, é compulsório, né? Está na legislação, isso é imposto. Na prática, então, o que a gente tem que dizer é que o leão está de olho em todo mundo, né? Está de olho no que está acontecendo, nas movimentações. Agora, muito se pergunta, professor, e aí talvez o senhor pode até me responder com um simples não ou não sei, mas muito se pergunta sobre essa questão do Pix, se essa estratégia do Pix não é também uma possibilidade de rastreamento mais fácil das transações dos bancos. Porque antigamente você tinha o rastreamento, eu tinha uma conta de um banco A e tinha que transferir um dinheiro para o banco B, ficava entre os dois ali. Agora, na prática, não funciona. No final das contas, o Banco Central está em todas as negociações. Mesmo que essa negociação, mesmo que essa transação esteja ali amparada pelo Banco Central, e também pudesse ser observada, ela poderia ser um pouco mais complexa. Com o Pix, não. Você tem um dinheiro que está ali acontecendo. Só que a minha dúvida é o seguinte, a primeira pergunta é, o Pix é uma maneira de rastrear, uma outra maneira de rastrear o contribuinte que o leão tem? O Pix se torna uma ferramenta de rastreamento, Fabiano, assim, porque como eu não estou mexendo mais com moeda, eu consigo saber da onde qual que é a origem, qual que é o destino. Mas a Receita Federal, ao longo dos anos, ela de fato conseguiu estabelecer parâmetros onde ela consegue ter toda a noção de qual que é a base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, né? Então, o principal, né, a fonte de renda. Essa fonte de renda é declarada pelas empresas através de uma declaração que chama DIRF. As deduções de médico, eu tenho as deduções de saúde, né? Falando médico, mas planos de saúde, hospitais. Esses médicos, hospitais, fazem a declaração via DEMED. Então, é uma outra forma da Receita controlar. As questões financeiras, os bancos, as instituições financeiras fazem a declaração da I-financeira. Então, hoje, eu tenho parâmetros de confronto dentro da Receita Federal que se tornam muito eficientes, né? Tanto é que o processamento da Receita Federal é muito efetivo. No dia 2 de maio, ela já conseguiu processar todas as declarações e saber quem está em malha, quem pode entrar em malha, quem não está. Então, é muito efetivo. Professor, a gente vai para um breve intervalo, a gente vai fazer aquele passo a passo agora no segundo bloco, então dá tempo da turma se organizar, esperar um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, já já, e a gente volta aqui no nosso Economia, e agora com declaração do Imposto de Renda. Já já.